Pô, meu, tô sem bateria, cara. Esqueci meu carregador. Damado, precisamos de uma cópia dessa nota de repúdio, hein? Pode começar já? Hein? É. Doutor Luiz Guilherme, da Mota Vela. Chegou na hora. Rosana, senta aqui, Rosana. Pode ocupar os lugares aqui agora. Qualquer lugar que você quiser. Casa do Povo. Olá, tudo bem? Ah, não. Isso aí não falta não, bicho. Esse aí não falta não. Esse ele é disciplinado danado. Como é que está a nossa pauta de hoje? Eu vou suspender essa pauta hoje, tá? Vamos votar um projeto e para os outros, para a gente poder, senão não vai dar tempo. Minha preocupação hoje é com o tempo, né? Porque nós já marcamos para as 13h30, a gente consegue antecipar 15h30 a sessão. Sim. Quer dizer, vem um monte de organismo aqui para discutir e debater o assunto. Não dá. A gente, eu acho que é isso, a gente abre a pauta, vota um projeto, suspende os outros. E eu também não vou demorar muito a abrir isso não, tá? Sérgio tá chegando aí? Vinícius. Boa tarde a todos, boa tarde a todas que já se encontram aqui no nosso plenário. Eu vou dar por iniciada, convocando o vereador Vinícius Simões, membro dessa comissão, para nos auxiliar aqui no início dos trabalhos. E, sem mais delongas, vamos dar início à reunião da Comissão de Educação. Todos que chegarem, por favor, tomem assento aqui nas cadeiras dos vereadores, a reunião aqui é pública hoje. Né? Vereador Vinícius Simões. Bom, pauta da 4ª reunião ordinária da Comissão de Educação da 17ª Legislatura. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado. 17ª Legislatura, presidente o vereador Luiz Emanuel, vice-presidente o vereador Vinícius Simões, já se encontra conosco. Membros, a vereadora Neuzinha de Oliveira,
primeiro suplente, vereador Sejão Magalhães. A todos que chegaram agora, Denise, por favor, venha aqui para dentro do plenário. Hoje a reunião é pública. Por favor, estejam aqui dentro vocês. Vamos ocupar esse espaço aqui. Quarta reunião ordinária da Comissão de Educação no ano de 2014. Data 16 de junho de 2014, local plenário Mário Ortiz, dia da semana, segunda-feira, horário às 13h30. Para todos que já chegaram, a gente quer pedir que se assentem e informar que a Câmara Municipal de Vitória, nessa legislatura, ela evoluiu no modelo das reuniões das comissões. As reuniões das comissões aqui nessa casa, desde o início dessa legislatura, elas têm esse formato. Ela é pública, ela é gravada, e ela, quando o contrato está feito, ela também pode ser repassada por canal de TV. Né? Eu vou abrir essa reunião pedindo ao ilustríssimo vereador Vinícius Simões que faça a leitura da ata da reunião anterior. Nós temos 6 projetos em pauta, mas nós vamos fazer o seguinte, já combinei com a nossa assessoria legislativa aqui, nós vamos votar o primeiro projeto de lei, vocês acompanhem, e a gente depois vai suprimir a pauta de hoje, nós vamos adiar essa pauta para a próxima reunião, e vamos abrir para o tema que traz aqui hoje alguns segmentos da nossa sociedade, em particular, os segmentos ligados à educação do município de Vitória. Ok? Eu acho que é legal. Vamos ler. Pequenininha, sabe por quê? Senhor presidente. Pois não, vereador Davi Ismael, me perdoe, vereador Davi Ismael, também suplente da Comissão de Educação, aqui a comissão presente. Não está completa. Está completa. São 3 Só vereadores. São 3 membros. Na ausência de um titular, há necessidade de convocar o suplente. Estou aqui. Não, senhor, Vossa Excelência pode ser... Vossa Excelência pode compor a mesa, será uma honra para nós a sua presença aqui, vereador. É porque a Comissão de Educação, na Câmara, tem 3 membros. Com 2 membros, a comissão pode abrir os trabalhos e votar qualquer projeto. Sim, mas eu quero estar compondo a mesa na condição de membro da comissão. É regimental. É regimental. Como membro da comissão de Educação. Por favor, vereador. Okay. Esteja conosco aqui. Vereador Vinícius, por favor, leia a ata da... Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Câmara de Vitória. Ata da 3ª reunião ordinária da Comissão de Educação. Aos 8 dias do mês de maio do ano de 2014, às 14 horas, no plenário Mário Ortiz da Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 3ª reunião ordinária da Comissão de Educação da 17ª Legislatura, sob a presidência do excelentíssimo senhor vereador Luiz Emanuel. Presentes na reunião, os senhores vereadores Vinícius Simões, Neuzinho de Oliveira, Davi Ismael, suplente desta comissão. Após a leitura da ata da 2ª reunião, a mesma foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Leitura dos processos que tiveram seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo 502, projeto de lei 16, relator vereador Luiz Emanuel, parecer pela aprovação da matéria com emenda, parecer da comissão pelas conclusões do relator. O vereador Vinícius Simões lembrou com tristeza que no dia de hoje completou 1 ano da morte do professor Guilherme, assassinado próximo à escola em que lecionava. Processo número 1169, projeto de lei 486, relatora, vereadora Neuzinha de Oliveira, parecer da relatora, pela aprovação da matéria, parecer da comissão, pelas conclusões da relatora. O vereador Luiz Emanuel disse que é necessário procurar entender o cotidiano na sala de aula e ao sistema de uma forma geral. O vereador Vinícius Simões disse que já existe um sistema eletrônico no sistema escolar do município de Vitória, e disse ainda que o Poder Executivo deve disponibilizar recursos para que esse serviço seja realizado com sucesso pelos professores. O vereador Vinícius Simões sugeriu ainda que o vereador Rogerinho reforçasse sua ideia como uma indicação ao Poder Executivo. Processo número 12, projeto de lei 554, relatora vereadora Neuzinha de Oliveira, parecer da relatora pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões da relatora. Processo 12706, projeto de lei 555, vereadora Neuzinha de Oliveira, parecer da relatora pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões da relatora, processo 60320, relatora, vereadora Neuzinha de Oliveira, parecer da relatora pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões da relatora. Processo número 1800, projeto de lei 65, vereador Luiz Emanuel, parecer do relator pela aprovação da matéria, parecer da comissão pelas conclusões do relator. Após a apreciação e votação dos projetos, o vereador Luiz Emanuel fez a leitura dos seguintes comunicados. Processo 1625, administrativos 287,
Procedência Câmara dos Deputados, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, recursos do orçamento da União empenhados nos municípios, execução orçamentária, orçamento fiscal e seguridade social. Processo 3154, administrativo 681, procedência Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Processo 3322, administrativo 1052, procedência Conselho Municipal de Educação de Vitória, solicitando que seja tornada sem efeito a Lei Municipal 8372/12, que obriga as escolas municipais a fixarem placas com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em suas entradas. Processo 3038, administrativos 657, procedência Prefeitura Municipal de Vitória, encaminhado cópia aos seguintes instrumentos: termo de adiantamento 01/2014 ao convênio 04/2010, termo de compromisso 010/2014 e termo de adiantamento 03/2014 ao termo de compromisso 02/2011. O vereador Luiz Emanuel evidenciou as últimas manifestações do Magistério de Vitória, citando a ativa comunicação da Câmara Municipal de Vereadores de Vitória com a luta da classe, que está em greve. O vereador Luiz Emanuel disse ainda que lamenta muito a greve que está acontecendo e lamenta o fato de não ter sido comunicado sobre a audiência que ocorreu sobre o assunto. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Emanuel declarou encerrada a reunião e convocou os senhores vereadores para a próxima, que será realizado no dia 12 de junho de 2014, às 14 horas, no plenário desta Casa de Leis. Está 12 de junho aqui, mas por conta dos jogos foi antecipada, né, vereador? Perfeito. Do plenário da Casa de Leis, da qual, para constar, Jaqueline Rocha Ferreira Freitas lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinado pelo senhor presidente, vereador Luiz Emanuel e demais vereadores da comissão. Lida a ata, senhor presidente. Obrigado, vereador Vinícius Simões. Eu vou, rapidamente, nós vamos fazer a leitura do primeiro projeto de lei, vamos fazer a discussão e votação, depois nós vamos suspender a nossa pauta, adiando para a próxima reunião da Comissão de Educação, são mais 5 projetos, nós vamos deixar para a próxima reunião e vamos depois voltar, parar só para discutir o tema que nos traz aqui, que trouxeram vocês aqui. Processo número 11.407, tem um erro aí na pauta, aí está, inverter os algarismos, é 11.407/2013, projeto de lei 497/2013, o autor vereador Sérgio Magalhães. Ementa do projeto de lei. Institui a obrigatoriedade de disponibilização de filtro protetor solar aos usuários dos equipamentos públicos que possuem piscinas e quadras poliesportivas, cujas atividades físicas são desenvolvidas em ambiente externo, com exposição à radiação solar, e aos alunos e professores de escolas públicas no âmbito do município de Vitória. O vereador relator dessa matéria foi a vereadora Neuza de Oliveira, e o parecer da relatora foi pela aprovação da matéria. Consulto aos vereadores para colher o voto em relação a esse processo do vereador Sérgio Magalhães. Vereador Vinícius Simões. Voto com o relator. A relatora. Voto com a relatora. Vereador Davi Ismael. Eu voto contrário, relator. Voto contrário ao relator. Eu vou desempatar, dando pela aprovação da matéria. Então tá, sem muita formalidade, senhoras e senhores, convocamos, através de uma combinação feita com a Casa na semana passada, essa reunião da Comissão de Educação, estendendo esse convite a alguns segmentos da cidade, da nossa sociedade. Em particular, está aqui a Denise Caramanhos, que é a nossa presidente do Comev. Paranhos. Tem alguma coisa errada, Denise? Falei errado? Sim, desculpa. Eu estou com 3 Denise na minha cabeça aqui, me perdoe. Inclusive minha mulher. Desculpa, Denise. Então, Denise está aqui como presidente do Comev. Está aqui o Guilherme Velo, depois vocês vão me ajudar a identificar os outros, que representa a OAB nessa sessão. Conselho Municipal de Direitos Humanos, tem presença aqui de alguém representando o Conselho? Ainda não? Sindiups? Ainda também não. Algum outro organismo se faz representado aqui de maneira oficial? Secretaria Municipal de Educação. Você
Débora, por favor, eu queria te convidar para participar dessa mesa conosco. E Denise, você também, por favor. Vem conosco aqui, para a gente poder falar um pouquinho. Saudar a presença de todos que nos acompanham aqui nessa sessão. De maneira bem breve, eu quero dizer para vocês o seguinte, a gente recebeu, enquanto a Denise e a Débora se caminham, Débora está aqui representando a secretária Adriana Esperandil, né? E... Pois não? Como? Você está bem, Ângela, mas você se sente representado pela Débora na mesa? Está tranquilo? Então, muito obrigado pela presença também. Que bom que a Secretaria de Educação tem aqui algumas pessoas que a representam. A gente recebeu, na semana passada, naturalmente, eu como presidente da Comissão de Educação, a informação de que, após um seminário feito, um fórum realizado na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Vitória, de Cidadania e Direitos Humanos, em particular, a coordenação gerenciada pelo Wallace Marroque, que cuida da diversidade sexual, uma denúncia de que as cartilhas de diversidade que foram entregues pela Secretaria Municipal de Educação às escolas da rede municipal estavam sendo recolhidas a partir de uma indicação protocolada nessa casa pelo vereador Davi Ismael, que ainda bem que está aqui do nosso lado. Aliás, o Davi tem essa enorme qualidade, ele não foge ao debate. Qualquer que seja a discussão que o envolva ou não o envolva, Davi está sempre presente, defendendo as suas teses. Isso gerou um debate político grandioso na casa na semana passada, e nós achamos por bem pedir ao presidente da casa que nos concedesse esse tempo hoje, a assessoria das comissões, para que a gente pudesse realizar de maneira extraordinária essa reunião da Comissão de Educação, né? Hoje nós temos uma sessão extraordinária que começará às 15h30 para suprir a de amanhã, até por conta do Jogo do Brasil, Copa do Mundo, o calendário ele fica o tempo todo sendo absorvido por essa questão dos Jogos do Brasil. Então, nós não teremos amanhã a sessão ordinária, faremos uma extraordinária hoje, às 15h30. Então, essa reunião começa agora, praticamente faltando 15 minutos para as 14 horas, nós temos que terminá-la no mais tardar às 15h15, para dar tempo de a gente se ausentar do plenário, os vereadores poderem chegar, e às 15h30 a gente iniciar a sessão extraordinária da Câmara. Ok? Então, o que eu vou estabelecer aqui, concordando com vocês, é uma dinâmica bem tranquila, bem objetiva, bem prática, para que a gente possa elucidar os fatos. Eu penso que os vereadores aqui presentes na mesa, o mais razoável nesse momento seria a gente ouvir o vereador Davi Ismael. Eu estou propondo conceder-lhe 10 minutos para que ele fale sobre a iniciativa dele, da indicação que ele fez, e as justificativas no seu entendimento para sugerir o recolhimento dessas cartilhas pela SEMI, e a seguir ouvir a representante da SEMI, que está na mesa com a gente, a Débora, né? Eu acho que a SEMI tem que falar na frente. Davi, o presidente da sessão sou eu. Eu vou lhe pedir que faça exatamente aquilo que nós estamos determinando, se Vossa Excelência quiser, naturalmente. Então, você tem todo o direito. Toda essa discussão começou em função da sua ação política. Okay. Então, a gente queria pedir a Vossa Excelência que pudesse fazer uso da palavra e explicar o que fez. Depois nós vamos ouvir a SEMI para saber qual é a participação da SEMI nesse episódio. Se houve ou se não houve. Repito, a informação que nos chegou é que, a partir da indicação do vereador Davi Ismael, a SEMI estava recolhendo as cartilhas das escolas da rede municipal. Então, assim, a margem de qualquer especulação, fica fácil a gente entender que hoje, todos vocês juntos, o que de fato tem acontecido. O fato é que em algumas escolas realmente a cartilha foi recolhida. Por quem? Talvez a gente consiga saber agora. Qual é o propósito final dessa reunião? Eu não quero, e nem acho razoável, qualquer ingerência da Câmara, dentro do processo educacional do município. Nós temos todas as prerrogativas aqui para ajudar na consolidação de leis e de ações políticas verdadeiras que possam valorizar a relação ensino-aprendizagem, sociedade, a relação professor-escola, vereador Serjão, por favor, estamos lhe aguardando. Tudo que envolve a educação,
nós temos absoluta condição aqui de reforçar e de envergar definitivamente bandeiras para reforçar as ações que são praticamente quase todas elas oriundas do Poder Executivo. Aliás, hoje nós vamos discutir na sessão daqui a pouco, a partir das 15h30, um veto ao nome social, ao projeto de lei que nós aprovamos aqui na Câmara. Depois eu vou voltar no final a discutir isso com vocês, chamar a atenção para esse fato que vai acontecer aqui hoje. Nós fizemos um projeto de lei, virou lei aqui na Câmara, Lei 8.575, mas tem um veto hoje ao projeto original que nós fizemos aqui na Câmara, que não nos interessa. Não interessa esse processo didático-pedagógico, de inclusão e contra qualquer tipo de preconceito nessa cidade. Mas, de qualquer forma, eu acho que nesse momento que cabe agora é discutir a cartilha, ok? Vereador Davi Ismael, usa a tribuna, fique à vontade, ou aqui, de onde Vossa Excelência achar melhor falar. Eu só vou pedir, assim, rigor com o tempo. Eu vou pedir ao vereador Davi Ismael durante 10 minutos, exatamente às 14 horas, para encerrar o seu tempo, depois a gente abre para a Prefeitura falar, depois a gente abre para que todos possam se posicionar. Ok? Queria agradecer a oportunidade que tenho, só aguardar o vereador Luiz Emanuel prestar atenção. O vereador Sergião estava substituindo por ordem, acho que Vossa Excelência que tem que compor a Comissão de Educação. Por favor, vereador Sergião, dirija-se à mesa. Queria discordar, logo de início, da formatação dada a este momento. Acho que a opinião minha está muito bem clara, muito bem exposta pelos jornais acionados pelo vereador Luiz Emanuel. Mas não tenho dificuldade, assim convidado, me faço presente. Dizer que a minha voz não é sozinha aqui neste plenário. Agradeço a presença do vereador Vinícius Simões. Queria, vereador Luiz Emanuel, só passar. Ademir, entrega o vereador Luiz Emanuel lá, por gentileza. Queria deixar depois com o Comev, que uma visão que eu acho bastante equilibrada, que é a visão do vereador Vinícius Simões, que na data do dia 14 de maio, um mês atrás, pouco mais de um mês atrás, protocolou o mesmo pedido, que assim diz a indicação do vereador Vinícius Simões: solicita a secretaria competente endereçada ao prefeito a suspensão da distribuição e da cartilha sobre diversidade sexual na escola, que estão sendo distribuídos aos professores na rede estadual. Por que eu menciono o nome do vereador Vinícius Simões? Porque ele é um professor. E ele nos dá, pela ainda estar na docência, ele acaba nos dando uma visão um pouquinho diferente daquele habitual, divergência de opiniões minha e do vereador Luiz Emanuel. Se trata de um vereador também integrante da Comissão de Educação, professor, que acho que também terá a oportunidade. Eu queria tê-lo escutado na minha frente, por entender que a minha opinião está muito bem clara naquilo que penso, naquilo que defendo. Mas já que por determinação e autoritarismo do vereador Luiz Emanuel se optou pela via de me ouvir em primeiro lugar, que assim seja. A minha fala é uma forma, as minhas ações são públicas. Protocolei uma indicação datada do dia 21 de março. Até não entendi por que o vereador Vinícius demorou tanto para protocolar algo. Mas no dia 21 de março, após acionado por alguns professores de CEMEI, eles me perguntaram de que forma eu me posicionava acerca do assunto, e a forma com que eu me posicionava, apresentei uma indicação no dia 21 de maio, solicitando a paralisação da distribuição e recolha as cartilhas da diversidade sexual produzidas pelo Rio de Janeiro, no ano 2008, que estão sendo distribuídas aos professores da rede municipal de ensino. Entendendo que a cartilha busca algo que é a promoção da diversidade, retirando, estimulando outros tipos de preconceito. Foi a forma que eu entendo e a forma que eu defendo. Que ela acaba gerando uma intolerância em um momento religiosa, porque menciona
e eu tenho um exemplar em minhas mãos, logo na página do meio, religião e escola pública, que acaba depreciando, acaba, de forma vexatória, expondo algumas denominações. E entendo que, a partir do momento que essas denominações... Vivemos em um Estado laico, sim, vivemos em um Estado laico. Há uma distorção muito grande daquilo que é o Estado laico, e as pessoas tendem a todo tempo retirar as religiões dos seus ambientes, inclusive o ambiente escolar, que esse é o assunto em pauta neste momento, e ao estar retirando isso ou debochando, está desrespeitando a liberdade de crença dessas pessoas que professam essa fé. A página... Ademir, se você quiser pôr aí... não tem numeração, mas é a página do meio, Ademir. A página da religião e escola. Discordei muito daquela página. Exato, dessa página à nossa esquerda ali. Sem entender qual o propósito dessa página. O que se busca? O que de forma didática está se buscando através da existência daquela página. Entendendo que, em algum momento... estava acuando alguns alunos num canto de sala que eles não podem divergir. Motivados pela sua fé, sim. Por que eles não podem divergir? No segundo momento, a cartilha acaba estimulando a sexualidade. Se vocês pegarem em plenário, jamais vocês vão escutar a palavra homossexualidade da minha boca na hora que está sendo estimulado por esse material. Eu acho que se está se despertando a sexualidade. E tem a minha preocupação pelaquilo que eu ouço, pelaquilo que eu caminho, pela forma com que vejo nas ruas cada vez mais pessoas menores, crianças, tendo iniciação sexual, sem conhecer a seriedade deste momento, sem ter nenhuma razão. E isso eu acho que é estimulado por uma discussão, muitas vezes uma discussão equivocada como essa, como a forma de abordagem com que foi feita. E quis respeitar aquilo que a nossa Constituição diz, artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar. E por entender assim, na mesma forma que está esculpida em nossa Constituição, que trata da relevância do papel da família no dia a dia, eu entendo que alguns temas precisam ser abordados pelos pais, ou talvez com a presença deles, ou outro talvez com a concordância ou com um debate um pouco mais amplo. Com relação à SEMI, a distribuição da cartilha, eu queria saber se ela realmente foi distribuída, fica a dúvida, porque às vezes o posicionamento da secretaria é que não foi distribuída, ou que foi só quando solicitado. Eu queria saber uma resposta oficial por parte da SEMI e entender por que a cartilha que me veio às mãos através de um professor que tinha como parceria a Prefeitura de Vitória foi tapado essa parte, como se não tivesse envolvimento da parceria de Vitória. O entendimento é pela suspensão, para que pudéssemos ter momentos, para que pudéssemos realizar uma discussão um pouquinho mais profunda do que a tão somente entrega de uma cartilha sem nenhum conteúdo. O ano de 2014, pelo prefeito, pela Secretaria de Educação, foi escolhido como o ano da diversidade na escola pública. Vejo que a única diversidade tratada é a diversidade sexual, tem material pedagógico. Fiz questão de solicitar o material pedagógico das demais diversidades, cumprimento o Toninho, das demais diversidades, de que forma é produzido, e é a mesma preocupação que eu tenho. Quais são os materiais didáticos de promoção da diversidade? Qual o conteúdo? E os questionamentos, que é uma cartilha de 2008, que foi entregue tão somente agora. Foi uma remessa nova, comprada, foi algo que, em razão do decreto que elegeu o ano de 2014 como o ano da diversidade. Ao vereador Luiz Emanuel, teço minhas críticas com relação à postura com quem vem tratando. A acidez com que se busca, inclusive, depreciar. Tenho total liberdade de mostrar
e clareza em mostrar as minhas ações em plenário e fora dele, meus posicionamentos da forma com que penso. E vejo uma busca de retirar desses espaços, inclusive deste espaço aqui, o tema, muitas vezes, aquilo que forma a nossa convicção, que é a nossa criação, que é a nossa fé, que é as nossas comunidades, a nossa categoria profissional. Isso tudo são elementos formadores que compõem a nossa convicção. E vejo uma vontade a todo tempo de depreciar. O meu repúdio, e opto por uma palavra um pouquinho mais forte, a forma com que o vereador Luiz Emanuel enxerga o mandato do Davi como se tivesse uma busca. Não busquei, fui acionado, não busquei o tema. Na verdade, a indicação que protocolei foi em abril, foi em março, 21 de março. Hora nenhuma dei visibilidade em mídia, hora nenhuma busquei nenhum tipo de ação e apresentei por escrito. Tive a tranquilidade de, por assim pensar e por entender que tenho argumentos que me permitam assim pensar, protocolei o pedido, porque isso evita distorções. O papel está escrito, assinado por este vereador, disponibilizado no site e com total clareza. E não sei quantos têm acesso à cartilha, eu acho que no momento a secretaria, não sei se tem a cartilha, poderia entregar, e vocês vão verificar a total desnecessidade de parte da cartilha. Se busca algo necessário, também combato qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, e não posso permitir que um combate, a busca por um combate, uma discriminação, promova outra. E, sem querer entender frases como, este projeto não pode acontecer aqui, é que essa escola é testemunha de Jeová. Qual o problema? E vejo assim, o vereador Luiz Emanuel, um vereador que tem feito um trabalho de defesa do segmento, um trabalho de defesa das causas que o trouxeram até aqui, com bastante energia, permitindo o diálogo nesse espaço, o que é fantástico, o que é algo que eu também busco, mas vejo que o caminho da rejeição às temáticas, como um Estado laico, onde fica proibido ter um crucifixo aqui, eu não entendo por que da parte do vereador Luiz Emanuel se busca isso. Eu entendo que o Estado laico precisa ser preservado e que essa cartilha, sim, vereador, não preservou. Esgotado. Ok, numa outra oportunidade eu vou. Eu vou imediatamente abrir a palavra para a Débora. Pode ficar à vontade, Débora, daqui da tribuna, por favor. Usa esse microfone aqui, velho. Esse aqui, ó. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar a mesa, né? Cumprimentar o vereador Luiz Emanuel, vereador Davi Ismael, vereador Vinícius Simões, Denise, professora Denise, presidenta do Comev. Vereador Serjão, me desculpe, boa tarde também. Esta é uma ótima oportunidade, né? Meu nome é Débora, eu sou técnica na Secretaria Municipal de Educação de Vitória. Vejo esse momento, quero parabenizar por esse chamamento, vejo esse momento como um momento muito importante para nós abrirmos diálogo, estabelecermos diálogo, e é para isso que estamos aqui, né? Talvez cumpra a mim trazer um pouco desse processo histórico, de como que nós chegamos a esse momento de distribuição das cartilhas. Na verdade, essas cartilhas elas já são conhecidas do nosso público-alvo, dos nossos professores. Que material é este, né? Essa cartilha é uma cartilha destinada à formação de professores, à formação de profissionais da escola. E é importante também a gente destacar que não é um material destinado a alunos, é um material para a formação do professor, para aprofundamento do professor. Os nossos professores e pedagogos da Rede Municipal de Vitória, eles já passaram, desde os anos de 2008, antes até, por processos de formação
formação continuada, formação à distância, várias modalidades de formação, formação por adesão, formação em horário de trabalho. E essas formações elas vão contemplando algumas temáticas, né? E, no ano de 2010, em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, a SENCID, foi realizada a formação contemplando a temática gênero e diversidade sexual. Essas temáticas elas também surgem por demandas da escola. Compete à Secretaria Municipal de Educação acatar, atender e observar quais são as necessidades da escola, do professor, em relação ao aprofundamento em determinadas temáticas. E a temática de gênero e diversidade sexual foi uma temática que já vem sendo abordada, inclusive com a utilização deste material, desta cartilha. Então, os nossos professores, os profissionais da escola já tinham acesso a esse material. No final de 2013, a Secretaria Municipal de Educação publicou uma portaria. Esta portaria, o número dela é 045, de 2013. Essa portaria ela faz um chamamento para a discussão, no ano de 2014, da diversidade no currículo. Diversidade não apenas sexual, nem apenas as questões de gênero. Esta é uma das pautas. Mas, nessa portaria, são tratadas questões no currículo de meio ambiente, trânsito, educação especial, inclusão de alunos com deficiência, enfim. E gênero e diversidade também estão contempladas nesta portaria. No início do ano, quando a Secretaria de Educação fez um chamamento aos profissionais da escola para discutir o plano de ação, foram dadas diversas orientações para a revisão do plano de ação, e nessas revisões haviam as orientações para que fossem contemplados nos planos de ação das nossas unidades de ensino a diversidade, a temática da diversidade no currículo. Bom, e a partir daí, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos nos procurou e informou, tomando conhecimento desta portaria, informou da disponibilização deste material, que é destinado à formação de professores, e se a Secretaria de Educação teria interesse em encaminhar esses materiais para que os professores que já estavam solicitando também alguns materiais para as unidades de ensino. Fizemos a parceria e foi feito o encaminhamento. Foi feita uma CI, que é um documento interno, que nós fazemos para as nossas unidades de ensino, explicando que os materiais eram destinados ao professor, inclusive com indicação de que ficasse um exemplar na biblioteca da escola, para que o professor tivesse acesso na sala dos professores, e que os professores aproveitassem esse material para os momentos de formação que estão previstos em calendário, para que, nesse momento, eles pudessem se organizar e ler os materiais e se aprofundar um pouco mais, contando com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação. Feito isso, foram encaminhados alguns exemplares para as unidades de ensino. No momento que esses materiais estavam sendo encaminhados, havendo a distribuição, nós recebemos a indicação do vereador Davi Ismael, com a indicação de paralisação e recolhimento das cartilhas. E aí foram feitas algumas análises, algumas conversas, foi dada atenção para o ponto que é chamado para a cartilha, e eu quero tomar liberdade, o vereador ele já citou, já mostrou aqui as temáticas que vêm, os itens que vêm fazendo o chamamento para a questão da religiosidade, e na página seguinte, o autor da cartilha ele traz uma explicação do porquê desse chamamento. E ele vai trazendo um discurso sobre o Estado laico. E o que é o Estado laico? É o Estado que protege todas as religiões. E, por proteger todas as religiões, ele faz um chamamento, um diálogo com o professor, orientando o professor, que o professor, ao chegar na sala, ele não venha com os valores que ele traz, de princípios religiosos, mas que ele tente fazer uma separação para lidar com a diversidade representada ali na sala de aula. E aí ele traz esse texto, chamando a atenção para isso. Ele usa o exemplo de falas que surgem na escola e chama a atenção do professor do prejuízo que essas falas trazem no espaço escolar, onde existe ali representada uma diversidade.
E a partir da indicação do vereador Davi Ismael, né, que também essas indicações elas servem para nós refletirmos, pensarmos, avaliarmos, né, todas as indicações que chegam, todos os protocolados que chegam, são dados as devidas atenções, e aí, mas a Secretaria de Educação definiu por não suspender a distribuição das cartilhas. Não houve a suspensão. Sim. O que houve foi uma mudança de estratégia. O que houve foi a mudança de estratégia na distribuição das cartilhas. Tanto é que eu mesma estou distribuindo as cartilhas. As cartilhas estão sendo distribuídas em momento de formação. Não estão indo como estavam indo no pacote, como a gente estava encaminhando para a escola. Houve essa paralisação desta forma. E aí, a estratégia agora é distribuição e informação. Nós tivemos um momento de formação lá em Nova Almeida, nós tivemos uma semana discutindo a temática da diversidade e, nesta formação, tanto os nossos profissionais da rede que estiveram presentes ali, quanto os profissionais do interior que estiveram ali, levaram um exemplar da cartilha. Em outros momentos de formação, e a partir da demanda da escola, outras escolas já nos solicitaram, a MF Edmardo, por exemplo, nos solicitou um quantitativo de exemplares da cartilha para o seminário, que foi um seminário em combate à homofobia, e foi entregue para a MF Edmardo o quantitativo de exemplares que eles solicitaram. Então, houve mudança na estratégia de distribuição. Por que houve essa mudança? Exatamente por conta da polêmica que surgiu desta página, embora o olhar técnico nosso, que discutimos a temática, não entendemos da mesma forma que é discriminatório, que não existe essa compreensão. Mas, em função da quantidade de manifestação que houve, né, e a orientação do gabinete foi que essa cartilha seja utilizada no momento de formação para que haja discussão do que é o Estado laico, para que evite essa polêmica. E nós entendemos que o trabalho ele precisa ser feito, mais formações estão sendo organizadas para discussão da questão de gênero e diversidade sexual na escola. Inclusive, amanhã, todas as nossas unidades de ensino estarão reunidas com a temática, discutindo a temática gênero e diversidade sexual. E nós estamos aí com uma organização de uma formação já para iniciar com todos os coordenadores das nossas unidades de ensino, e a formação será gênero e diversidade sexual na escola. Essa formação está sendo organizada junto com o programa Risco Social, que é um programa do Programa Saúde Escolar na Escola. Saúde na Escola. E estamos juntos organizando essa formação. Então, um pouco disso, o vereador Davi Ismael, ele faz a solicitação de explicação porque foi tapada a logo, né? Esse é um procedimento, vereador, não apenas da Secretaria Municipal de Educação de Vitória, mas é um procedimento também da Secretaria Municipal de Direitos Humanos. É uma orientação que nós temos em relação não a logo, se tivesse o brasão da PMV, não haveria problema, mas havia uma logo da gestão passada, e aí essa logo precisou ser tapada para ser distribuída. Então, essa é a orientação. Agora, essa é a resposta que eu tenho enquanto técnica, né? Eu não sou gestora, se eu não estiver respondendo corretamente, me desculpe, mas essa é a orientação que eu tenho. Ok? Tudo bem, Débora, está aqui. Então, é isso. Acho que é um pouco isso. Deixei de responder alguma outra questão? Não, tem Débora, que ser o brasão oficial. Tá? Isso aí. quero agradecê-la e dizer que acho que nós já temos elementos suficientes para começar a fazer um debate dentro do tempo que nos resta de 1 hora. O vereador Vinícius Simões, que também protocolou a indicação no dia 8 de maio de 2014, o vereador Davi Ismael já citou, quer fazer uso da palavra. 5 minutos, tá bom, vereador? Ok. Pode ser daqui mesmo, presidente? Pode, fica à vontade. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Câmara de Vitória. Cumprimentar a Denise e o Comev, a Débora, técnica da Secretaria Municipal de Educação. Parabenizar o vereador Luiz Emanuel, porque esse debate aqui é importante. Cumprimentar o vereador Serjão, o vereador Davi Ismael. Bom, vou ser bem objetivo, por conta do nosso tempo. Em primeiro lugar, assim, eu acho que, do meu ponto de vista, é um erro uma pessoa começar um debate desse achando que o tema não é delicado. É um tema delicado. E a partir do momento que temos essa noção
de que é um tema que envolve opiniões contrárias e a favor, quando nós temos essa sensibilidade e entendemos a intensidade da delicadeza desse assunto, nós conseguimos avançar com mais respeito, com mais tolerância uns com os outros. Porque é até dialético, porque é uma cartilha que preconiza a tolerância. Inclusive a tolerância com pessoas que optam por um outro discurso. Então, acho que nós estamos bem nesse sentido de a gente ouvir uns aos outros, para a gente dar prosseguimento ao debate. Em segundo lugar, em que eu apoio, enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto vereador, esta cartilha? Eu apoio essa cartilha. Em que eu apoio essa cartilha? O professor, ele deve receber uma cartilha para que ele seja orientado a lidar com situações que envolvam a sexualidade. Para evitar o quê? O constrangimento. Para evitar o quê? A intolerância. O professor, ele precisa saber lidar com isso, por quê? Porque isso passará uma vez em seu cotidiano. Isso eu concordo, eu não discordo. Eu acho que o profissional da educação, ele precisa estar orientado e munido de informações amplamente debatidas pela sociedade, para que ele saiba se comportar enquanto educador, numa situação que envolva esse tema. Ok? Em que outro ponto que eu concordo? É que essa cartilha ela tem como objetivo dissolver o preconceito, minimizar a intolerância contra uma opção. Orientação, ok, obrigado. Me ajudem, por favor, também, que vocês são mais conhecedores do que eu desse tema. Estou me esforçando para entender os conceitos e tudo mais. Assim, o combate à intolerância na sala de aula, ao preconceito, isso é um elemento importante da cartilha. Agora, eu vou dizer no que eu não concordo. Existe na cartilha, e eu vou até ler, alguns trechos que me fazem, enquanto pessoa, a não concordar. Aqui, vou ser bem breve, tem uma parte na cartilha que diz assim, não tem a página aqui para eu poder, porque é uma cópia. Está ali no quadro. Está ali, né? É a mesma parte que o vereador Davi pôs. Religião e escola pública. Existe uma parte, e a cartilha o tempo inteiro, ela defende a tolerância. Ela defende aceitar o outro. E ela diz assim, no último parágrafo de um trecho aqui, ao longo da nossa história, muito já se destruiu em nome de um Deus. Explicando que a religião ela pode causar problemas, e causou de fato. Existe uma guerra no mundo hoje, entre judeus e palestinos, que é uma guerra religiosa, que até hoje, e de fato isso é verdade. Agora, eu não concordo em expor uma denominação religiosa, seja a Umbanda, seja a católica. Imagina um professor testemunho de Jeová receber o seguinte, esse projeto de oficinas sobre sexualidade não pode acontecer aqui. É que essa escola é testemunho de Jeová. Ele errou? Tudo bem, ele pode ter errado. Mas eu acho que a cartilha, nesse momento em que ela expõe a religião, e pessoas que são religiosas, e às vezes a religião de fato cega o indivíduo, mas ela é fruto de sua história. Nós temos que ser tolerantes com a história das pessoas também, seja ela religiosa, radical, ou não. Tolerantes com os intolerantes. Então, eu não concordo, sinceramente, em expor denominações religiosas, grupos religiosos, como foi exposto aqui, coordenação pedagógica, falando que a escola é de testemunho de Jeová. Eu acho que essa página aqui, eu não concordo com essa página. Eu acho que essa página, ela expõe, ela pode causar algo destrutivo. Ela pode causar algo destrutivo. Segunda e última coisa para eu terminar minha fala, que eu não concordo, baseado no artigo 104 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ele fortalece a ideia de que a criança ou adolescente, ele ainda está em fase de formação psicológica, moral, e por conta disso, o adolescente ainda não consegue
vamos dizer assim, deixa eu tentar ser claro, se orientarem como uma identidade sexual. Prova disso que ainda há coisas e situações que os adolescentes ainda não podem viver na sociedade por conta da sua formação ainda moral e psicológica. E aí existe uma outra parte, para acabar, aqui, vereador Luiz Manuel, estou acabando, que diz o seguinte, na outra página, diz assim, temos uma prova de preconceito e de discriminação. Fizemos um seminário de sexualidade na nossa turma, no 4º ano normal. 4º ano normal, uma 4ª série. Não? Formação de professores. Então agora eu retiro a minha desculpa. Tenho a humildade de retirar. Eu entendi aqui que era a formação para crianças, não é? Ok. Então, a minha única crítica quanto a essa cartilha é essa exposição. Eu acredito, sim, que, terminando, vereador Luiz Manuel, que os professores devam ter, sim, uma cartilha que possa orientá-los. Mas eu não acredito e não concordo que esse debate seja jogado dentro da sala de aula para uma criança de 8, 7, 10 anos. Eu não concordo e gostaria, inclusive, de ter minha opinião respeitada quanto a isso. Acredito que uma criança com 8, 7, 10 anos, eu acho que esse debate é precoce. Como debates de outros temas, como tráfico de drogas, é precoce para alguns momentos e algumas crianças. Então, assim, estou sendo super sincero, todas as minhas ações, enquanto vereador, não são ações políticas, são ações de conclusão do que eu acho, conjunto com a minha assessoria, dialogo com outros professores também, com pais. A sua pais está presente? Seria importante a participação dos pais nesse debate, né? Os pais precisam participar desse debate. Então, eu concluo deixando as minhas explicações. Estou aqui para ser convencido, estou aqui para aprender, mas deixo aqui a minha opinião a respeito do assunto. Obrigado. Muito obrigado, vereador Vinícius Simões. Vereador Sérgio, Vossa Excelência quer falar? Okay. Nós vamos levar para o Comeve agora. Olha só, antes de abrir para a Denise, depois nós vamos escrever, eu queria dizer o seguinte, vereador Davi Ismael, Vossa Excelência me citou, eu quero respondê-lo de maneira mais generosa possível. O que me trouxe aqui foi educação. Não foi movimento A ou B, rótulo nenhum. O que me trouxe aqui foi a sala de aula. Eu sou professor. Foi a experiência no dia a dia com alunos que chegam à escola, vereador Vinícius Simões, muitos deles com 8 anos de idade, super mal formados familiarmente. Tem quantos alunos de 8 anos de idade, 7 anos de idade, que convivem com experiências desastrosas no seu próprio lar? Para que serve o professor? Por que serve a escola? Eu não estou buscando professores educadores, nós estamos buscando professores que ensinam, para além do que se ensina na família, para complementar aquilo que se possa ter. E quando não se tem nada? Essa é a sociedade brasileira, vereador Vinícius Simões. Vossa Excelência fez um pedido, assim como o vereador Davi Ismael, para recolher as cartilhas das escolas. Eu fico preocupado, porque o que eu disse aqui na semana passada, na sessão dos vereadores, foi de que a Comissão de Educação da Casa, ela existe para que os vereadores possam acioná-la, inclusive para discutir ações como essa, antes que façam. Ou então a Comissão de Educação não serve para nada. Para que ela serve? Se quando os vereadores podem usá-la para além do espaço parlamentar, em favor da sociedade. Esse debate é suprapartidário. Eu sou vereador do PSDB, e às vezes as pessoas se confundem aqui, por que eu estou discutindo isso? Porque eu sou educador, porque eu sou professor, porque foram minhas convicções que me colocaram sobre essa mesa. Foi assim que as pessoas me elegeram. Eu vim aqui para defender princípios, valores, aquilo que acredito, como os vereadores fazem. Agora, não posso subverter qualquer tendência que eu tenha em favor daquilo que acredito por qualquer programa partidário. Inclusive aqueles que são bons, como esse eu defendo, do PT. Isso aqui é um baita material didático pedagógico, senhoras e senhores. Eu acompanhei como professor, como educador, toda a elaboração, que você estava junto comigo lá, da Lei de Diretrizes e Bases Nacional. Eu conheço um pouco dessa história. Eu lutei por isso também. Então, não me venham, por favor, transformar essa discussão agora, em pleno 2014, na fogueira das Inquisições. Daqui a pouco nós vamos começar a armar uma fogueira no meio da rua e jogar aquilo que não nos interessa para pegar fogo. Não pode ser assim. Tenho certeza
que esse momento é o momento dos educadores. Esse é o momento da escola, da educação do município se posicionar. Porque nós precisamos fazer uma transformação nesse meio que a gente vive. Não dá para continuar fazendo as coisas acontecerem de maneira que agrade a alguns ou a outros e desagrade a tem. Ninguém está aqui para agradar ninguém. Não estamos aqui para agradar ninguém, nós estamos aqui para fazer com que essa nossa sociedade ela comece a perceber as coisas de maneira um pouco mais real. Menos virtualidade, mais realidade. Porque o preconceito, a homofobia, está presente no nosso dia a dia. Nós temos uma lei aprovada aqui, Guilherme Velo, e você participou ativamente disso, como o Toninho, como a Ana, como o Tiago, que institui o nome social nas escolas. Foi uma ingerência dessa Câmara ao Comev, que baixou uma resolução, que defendia uma política pública para dentro da educação da cidade, e a Câmara Municipal ingeriu sobre isso. Caiu a lei aqui na Câmara, nós refizemos, aprovamos. Hoje vai ser votado aqui um veto que praticamente ele extingue a lei. Ele mantém a anterior. O prefeito precisa explicar isso para nós. O veto que nós vamos votar aqui na Câmara hoje, Guilherme Velo, ele só garante o nome social para alunos acima de 18 anos. A rede pública de Vitória, então, não existe, não vai fazer nenhum sentido. Nenhum sentido. Assim, é preciso estar muito atento, porque aquilo que a gente ganha, a gente não pode perder. Os avanços não podem ser recolhidos. A gente não pode avançar para depois retroceder. Entre governo e sai governo, entre partido e sai partido, nós precisamos continuar avançando. Nós estamos em processo de evolução e não de involução. Então, eu fico muito feliz com vocês aqui presentes e quero abrir para a Denise falar, depois a gente vai abrir para o debate. Só queria fazer minha fala para complementar a dos vereadores. Realmente nós temos posições absolutamente contrárias aqui dentro. Denise, por favor. Ok. Obrigada, boa tarde à mesa e principalmente às pessoas aqui presentes. Eu não vou realmente me ater às questões pedagógicas, curriculares, nem tampouco à normatização da oferta da educação no município de Vitória, que é o que cabe ao Conselho, mas destacar que a gente retorna a esta casa justamente indo ao encontro dessa última colocação do nosso vereador, pautas do tipo placa do IDEB, nome social e agora cartilha, que o Conselho tenta correr atrás de algo que é de sua competência, né, que seria normatizar a oferta e como que isso se dá no município. Mas o foco aqui da fala, ela pretende se ater numa questão mais estruturada ou estruturante. Ao receber o convite do vereador Luiz Emanuel, a gente acompanhou que no dia seguinte foi feita uma matéria. E ali nos chamou muito a atenção um ponto estruturante que eu gostaria de dialogar aqui hoje, onde eu questiono qual a organização dos trabalhos nesta casa. Eu, vereador, faço uma interpretação, uma análise, tenho uma concepção, defendo algo e faço uma indicação. No entanto, que é o que está pautado na matéria, que a gente chama atenção, o não diálogo com a Comissão de Educação. Eu não entendo porque não é dessa forma que se dá o trabalho lá no Conselho. Eu, na qualidade de presidente daquele Conselho, eu não posso estar defendendo e fazendo com que documentos tramitem para além do Conselho com base nas minhas concepções ou convicções. As coisas são debatidas e deliberadas em plenário e cabe a mim, concordando ou não concordando, de fato, transcrever nos documentos o que o plenário deliberou. Né? Então, assim, que essa indicação que o vereador Davi remeteu diretamente à SEMI, pois assim eu entendi a partir da matéria, né? E aí eu questiono a organização dessa comissão e até mesmo dessa casa. Na fala do vereador Davi, ele pontua, e eu tive a oportunidade também de acompanhar no momento de discussão, na época do nome social, muitas dúvidas do vereador. E aí eu coloco, vereador, uma problemática que a gente vem denunciando aqui nesta casa, o não diálogo com o Conselho Municipal de Educação desse município. Essas dúvidas poderiam ou poderão ser ao menos dirimidas ou socializadas, compartilhadas com o Conselho, que ali está representado com entidades sindicais, civis, a sociedade, né, amplamente ali representada, assim como órgãos normativos de execução do nosso município,
para poder deliberar sobre as matérias da educação, sobre a pauta da educação, que, não discordando nem questionando a Comissão de Educação nesta casa, ao Conselho Municipal de Educação cabe normatizar a matéria educação no município. Então, esse diálogo, ele precisa ocorrer, não só para as dúvidas, mas para fortalecer as ações, que, ora, em alguma escala, vai sobressair nesta casa, né, numa lei que o Comev possa necessitar, ou que a educação possa necessitar dentro desse município, e, a partir da lei, então, ser normatizada pelo Conselho. E um terceiro ponto que eu trago aqui para a gente poder pensar é que, diante do que está posto no texto da indicação, nos argumentos aqui utilizados, fica a impressão que as decisões, e, portanto, o que o vereador se pauta aqui, em opiniões e convicções pessoais, de formação pessoal, né? E aí eu entendo que está muito na contramão ou divergente ao papel desta casa. Vitória, ela é composta por munícipes que retratam diversidade, que não está sendo problematizado, está sendo negado. E aí, assim, que retorno essa audiência aqui, esse encontro nosso aqui possa nos dar, porque o Comev foi questionado pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos sobre essa indicação, qual é a posição, qual é a orientação, que debate tem acumulado sobre essa temática. A gente já remeteu um questionamento à Secretaria de Educação, procurando entender todo o processo de início, de chegada dessa cartilha, né, principalmente fundamentando toda a questão legal e normativa que sustentaram essa cartilha, desde a universidade, os atores da Universidade do Rio de Janeiro, que compuseram, como as parcerias com o governo federal. E aí a gente se debruçou um pouco para pesquisar um pouco da trajetória, infelizmente percebe uma questão política muito séria, partidária, de trocas de favores, por isso que determinados assuntos vêm à tona, para saber que ganho político eu possa ter, e isso muito nos decepciona. Mas esses 3 pontos que eu elenquei aqui, eu gostaria que a gente pudesse ter a oportunidade de conversar sobre, ou pelo menos tentar limpar um pouco o entendimento disso, para que a gente não saia daqui, não com respostas, mas insatisfeitos. Eu quero ter essa casa como uma casa de lei, sim, mas de debate, de construção e, principalmente, de muita responsabilidade. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Para quem não sabe, é a presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória. Eu queria pedir ao Ademir, cadê o Ademir? O Ademir tem a relação dos que estão se inscrevendo aqui. Eu vou ter que pedir, assim, 3 minutos e vou marcar o tempo com rigor, para que cada pessoa possa se manifestar. Quem é o primeiro da lista, Ademir? Pastor Romerito. Por favor, pastor. Pode ficar à vontade, pastor. Pode usar o microfone aqui embaixo, da tribuna. Quem é o próximo, Ademir? Ernesto é o próximo. O terceiro, quem é? Ana Regina Bourguignon. Então tá certo. Vamos lá, pastor. Pastor, eu vou ter que ser, me permita, rigoroso com o tempo, no número de pessoas para falar. Boa tarde a todos. Eu gostaria de poder dispor de um tempo talvez mais apropriado para aquilo que eu gostaria de falar a respeito dessa cartilha. A cartilha da suposta diversidade sexual, ela tenta implantar a teoria de gênero na mente das crianças para eliminar a ideia das diferenças naturais, biológicas e sociais entre o homem e a mulher e promover o homossexualismo. Eles vão ensinar aos nossos filhos... Respeitar o direito de fala, por favor. Vamos aguardar. Deixa eu Tolerância, por favor. Eles vão ensinar aos nossos filhos que eles não nascem meninos ou meninas, mas sim que eles escolherão seu sexo quando crescerem. Esse não é um plano nacional, cultivado pela sociedade brasileira, como querem nos apresentar. Essa é uma ideia importada de ideologias internacionais
para a dominação totalitária, que, a exemplo da França, tem encontrado resistência moral, familiar, em valorização ao Instituto da Inviolabilidade do Lar, do pátrio poder, da não interferência estatal nos valores morais e religiosos da família, o que vem ganhando força em todo o país da França. No país do analfabetismo funcional, temos um plano de educação que negligencia o mérito, põe a escola contra a família e, em vez de estimular a leitura, policia a palavra, transformando a língua no instrumento de opressão ideológica. Assim como o Plano Nacional de Educação, a cartilha de diversidade sexual não passa de uma absurda colcha de retalhos que carreou para dentro de si os particularismos dos mais diversos guetos ideológicos que nada tem a ver com a sociedade brasileira, muito menos com a sala de aula. A cartilha da diversidade sexual é uma advocacia em causa própria, e é nesse tipo de problema que torna equivocada e inócua. Acertadamente se observa que a cartilha é uma somatória de idiosincrasias e diversos grupos advogando em causa própria, o que resultou num conjunto utilitarista de doutrinação ideológica muito comum nos estados totalitários. O governo implantando um plano de manutenção de poder, criando um modelo de escola construtivista, regida pela aprovação automática numa verdadeira usina de produção de analfabetos, que, com alguma sorte, se tornam analfabetos funcionais quando chegam à universidade sabendo ler e escrever, porém sem capacidade de interpretar, discernir os fatos sociais em sua volta. O Brasil herdou o ensino retórico de Portugal, calcado no humanismo, e não consegue formar profissionais técnicos com número suficiente para atender sua indústria. Uma forma de enfrentar esse problema seria priorizar as ciências naturais e exatas no ensino básico, formando nos jovens um espírito prático voltado para os fatos, de não para a retórica, mas esse não é o caminho adotado pelo ensino atual. A educação brasileira é cada vez mais conceitual, afetada, metalinguística, encarquilhada sobre si mesma, num quase completo desprezo pela realidade em torno, salvo quando essa realidade se presta ao desvaneio ideológico, como a resistência do sem-terra, tradição dos quilombolas e cultura das favelas, empoderamento da discriminação da maconha, dentre outras minorias de estimação nas quais se projeta a utopia de boa parte da elite intelectual. Hoje mesmo, os cursos técnicos profissionalizantes são profundamente contaminados pela retórica ideológica da esquerda. E no contexto de uma educação que tenta transformar em instrumento ideológico a educação pública brasileira, essa é uma forma que encontramos de atacar também o holismo obsessivo do Estado brasileiro, que professa uma suposta visão integral de cada fenômeno social e humano, bastando dominar o homem e a natureza por todos os poros e átomos, no afã de construir um outro mundo possível, em que tudo deve ser planejado nos mínimos detalhes, como queria a antiga União Soviética no esplendor da sua utopia totalitária. Como se vê uma cartilha de sexualidade que, no país do analfabetismo funcional, negligencia o mérito, incita a escola contra a família e, em vez de estimular a leitura, policia a palavra, transformando a língua no instrumento de opressão ideológico, nada tem a ver com o ensino. É apenas uma doutrina totalitária que tenta fazer da escola uma incubadora de subversões. Parafraseando o Delírio de Brás Cuba, o célebre romance de Machado de Assis, pode-se dizer que a cartilha de diversidade sexual é uma figura nebulosa e esquisita, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, concido todos os pontos precários com a agulha da ideologia. Essa é a minha visão como pai de 3 filhos que estão debaixo de um ensinamento obrigado, ao qual eu tenho que enviar todos os dias eles à escola, mas que os valores que eu ensino na minha casa, o Estado vem com um valor estatal tentando colocar contra os valores da minha família ensinado aos meus filhos. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Próximo inscrito, Ernesto.
Eu preciso ser rigoroso. O pastor tinha uma fala pronta, então a gente teve tolerância para ouvi-lo. Mas vamos ser rigorosos com os 3 minutos, por favor. Senhores da mesa, é um prazer, uma alegria. Pois não, Ernesto? A única preocupação aqui, eu não vou gastar nem os 3 minutos. Eu gostaria de apenas de fazer um pedido sério para cada um de vocês que aqui estão. Essa cartilha ela foi escrita no âmbito da formação de profissionais da educação para a promoção da cultura e do reconhecimento da diversidade sexual e da igualdade de gênero. Para a promoção da cultura do reconhecimento da diversidade sexual e da igualdade de gênero. Em cumprimento ao Brasil sem homofobia. Cadê a opinião dos evangélicos? Cadê? Não. Eu sou presidente do Fórum Político Evangélico do Espírito Santo. Não. Calma lá. Eu pergunto aqui dentro. Então. Aqui dentro dessa cartilha, eu tenho aqui dentro o que tem. Aqui dentro diz o seguinte: precisamos, está escrito aqui literalmente, precisamos aprender com a nossa própria história e descobrir uma nova forma de viver as nossas crenças, sem isso significar que temos que impor aquilo que acreditamos aos outros. Por que vocês querem impor o que vocês acreditam aos evangélicos? Mas por quê? Vocês estão dizendo isso. Senhor presidente, isso está escrito na cartilha. Por que vocês querem impor aos evangélicos o que vocês creem? Senhores, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Ernesto. Próximo inscrito, quem é, Ademir? Toninho Lopes. Eu queria pedir a vocês o seguinte: olha só, gente, isso aqui é uma reunião da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vitória. O debate está sendo feito exatamente para que a gente possa elucidar dúvidas sobre a distribuição ou não da cartilha, tá certo? Nós não vamos votar nada aqui hoje. O que tem aqui é uma orientação, como a Denise acabou de colocar, sobre o que será feito a partir de agora. A cartilha é uma realidade. A cartilha é uma realidade. O que está em discussão aqui agora é o pós-realidade da cartilha. Posso? Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde a todos que acompanham esta sessão da Comissão de Educação da Câmara de Vitória. Estamos aqui mais uma vez para debater um tema que tem sido recorrente a esta casa desde o início dessa legislatura. Primeiro, eu quero me apresentar dizendo que eu sou Toninho Lopes, vou falar aqui de diferentes lugares, né? Sou servidor da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenando uma rede de educação para a diversidade, uma rede de formação de professores e professoras, justamente para as pautas dos direitos humanos como um todo e da diversidade. Também estou aqui falando, e dentro dessa rede nós temos um curso chamado Gênero e Diversidade na Escola, inclusive a professora Débora, que já falou, foi uma das nossas tutoras, temos mais tutoras e professores do curso aqui presentes, acompanhando essa sessão. Portanto, a Universidade Federal do Espírito Santo está empenhada em cumprir um déficit histórico, que é na formação de professores e professoras com relação a essa questão da diversidade sexual. A Universidade Federal do Espírito Santo, desde 2010, está empenhado, alinhando-se com o programa da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que, inclusive, conta hoje com a brilhante participação do autor dessa cartilha, né, o Alexandre Bortolini, servidor técnico da UFRJ, uma das mais conceituadas universidades, hoje integra os quadros da SECADI, justamente nos programas de formação de professores e professoras. E aí eu quero fazer meu primeiro destaque. As universidades, em todos os cursos, têm uma carência de formação. Nenhum dos profissionais que estão atendendo a Prefeitura Municipal de Vitória e em qualquer outro espaço político não tem formação inicial para tratar da temática. Por isso, Débora, eu faço votos que a Prefeitura reveja mesmo essa postura e que essa comunicação seja aprimorada, porque, diferentemente do que você colocou aí, eu tenho informação da diretora de uma escola que a cartilha foi recolhida. Então, nós fazemos clamor à SEMI que reveja essa postura e que, aliás, faça mais.
Eu dou o nome da escola, São Vicente de Paula. Eu estive lá dando formação semana passada, exatamente nessa temática, tá certo? Verifique isso, verifique com a diretora Cleide, que gentilmente me chamou lá e ela externou para mim que essa cartilha, a solicitação foi de que suspendesse a distribuição. A cartilha já estava lá na escola, tá certo? Minutos depois que chegou, veio a solicitação de retirada. Então, eu faço votos que a SEMI aprimore, inclusive, essa distribuição. Faça verdadeiramente um programa de formação para os seus profissionais, porque nós não temos. A exemplo do que está acontecendo em Cariacica, né, com o apoio do Sindiupes, que é um guerreiro na luta da diversidade sexual. Também estou aqui falando, porque participo e fui autorizado em falar em nome da Comissão de Diversidade Sexual da OAB. Né, nós temos que repudiar esse gesto, vou tentar concluir, Luiz Emanuel, repudiar esta suspensão arbitrária. Me causa espécie, me causa espanto, esses que vêm aqui falar de respeito do debate, de representatividade, porque o vereador que solicitou a suspensão, desde 2012, 13, né, que vocês assumiram, em nenhum momento esse vereador promoveu o espaço para debate. Ao contrário, ele rasgou, desrespeitou o COMEV, Conselho Municipal de Educação da capital. Um espaço legítimo, democrático e respeitado. Como ele também desrespeita a Comissão de Educação da própria casa dele. Isso é uma vergonha. E aí eu quero falar do terceiro lugar, que é enquanto militante do Partido Socialista Brasileiro. Esse partido, o PSB, que é o partido desse vereador que vem aqui nos envergonhar, esse partido defende a diversidade. Esse partido honra o seu programa e o seu manifesto, que é pela diversidade. Esse partido não comunga com o fundamentalismo religioso. Está escrito aqui, tá? Eu sou filiado a esse partido, eu comungo o que está escrito aqui, eu respeito o que está aqui. Inclusive todos os 6 segmentos sociais, dentre eles o segmento LGBT. Já estou concluindo, vereador. Esse vereador que vem aqui, que fala, que clama por debate, por representação, desrespeita as decisões internas do seu partido. Está aí o vereador Serjão, que era presidente até então do PSB, e nós deliberamos que nenhum assunto dessa alçada viria vereador do PSB aqui em cima debater. Em reunião privada com o vereador, para primar pelo diálogo, e em reunião da executiva do partido. Tá certo? Eu quero dizer, senhoras e senhores, para finalizar a minha fala, que são muitos pontos, que nós não podemos desrespeitar as instâncias constituídas, o COMEV, por exemplo. Devemos lembrar que Vitória é reconhecida nacionalmente como a capital mais homofóbica. Isso é pesquisa da Unesco, que coloca a nossa capital como a capital mais homofóbica. Por isso, a SEMI, a SEDU, todas as instâncias de educação têm que primar para combater essa dura realidade. A Vitória é reconhecida como a capital mais homofóbica. Não podemos aceitar. Parece que o vereador desconhece ou ignora, e essa comissão e essa casa ignora, que em 2012 nós tivemos um jovem que se matou, e na história trágica desse jovem tinha um bullying homofóbico. O que a prefeitura fez? O que a SEMI fez? Estão suspendendo a cartilha para tratar da homofobia. Não podemos aceitar que os espaços constituídos, que uma universidade, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, reconhecido nacionalmente, tá certo? Com profissionais da maior competência, como a UFES também, como a OAB, como o Sindiupes, como o CRES, como o CRP, não sejam ouvidos, porque todas essas instituições, todas elas promovem espaços de debate. O pastor que esteve aqui antes de mim, já estou encerrando mesmo, O pastor que esteve aqui antes de mim, talvez ele não saiba. Nós tivemos 2 conferências nacionais LGBT. Um espaço legítimo de participação com etapas estadual e municipal. E Vitória esteve lá. Tá certo? Nós temos agora recentemente colocado nesse governo do Renato Casagrande o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos e o Programa Estadual de Direitos Humanos. E nele foi lá discutido, inclusive, a promoção do respeito à diversidade sexual. Então, companheiros e companheiras, professores e professores, não educadores, vamos ter mais respeito pelas pessoas. Nós, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, exigimos respeito. Exigimos respeito.
Não podemos aceitar o fundamentalismo religioso se impondo e alijando e matando, como foi a vida do Oliver, como foi a vida do Iris e de tantos outros jovens que estão aí se matando e sendo assassinados. A homofobia está presente cotidianamente. Aqui nessa casa, eu reitero, eu quero desafio ao vereador que vem constantemente se colocar contra. Ele sempre foi contra. Basta ter um mínimo de legislação, de proposta, ele é contra. Apesar do seu partido ser favorável, apesar do seu partido defender, apesar do seu partido ter pessoas capacitadas para fazer o mais alto debate a respeito. Esse vereador sempre se colocou contra. Eu nunca vi uma ação Toninho, por favor, favor. Encerrar. E aí eu estou encerrando mesmo, eu quero agradecer o espaço, além dos 3 minutos, mas o senhor me desculpe, vereador, é muita afronta à liberdade democrática e às instâncias constituídas. E, repito, nós, LGBTs, exigimos respeito. Qual é o próximo, Ademir? Ana Regina Bourguignon. Eu vou chatear vocês e vou pedir que vocês façam uso bem aproveitado dos 3 minutos, Ana Regina. Não vou gastar os 3 minutos. Pois não. Eu não preciso de muito. Eu sou Ana Regina, tenho 50 anos de idade, sou policial militar e sou mãe, pastor. Pastor novinho lá que veio falar aqui. Sou mãe de uma menina de 8 anos. Que eu gostaria muito que tivesse essa educação, mas ela tem, em casa. Porque eu ensino desde que ela nasceu. Eu gostaria de frisar... Obrigada, Rafa. Eu gostaria de te perguntar a esses pastores, essa cartilha foi formulada para colocar nossa doutrina, nossas formações religiosas? O que a religião tem a ver com a educação? Nosso Estado é laico, nosso país é laico, nós não podemos esquecer isso. O pastor veio perguntar, cadê o evangélico aqui dentro? O que o evangélico tem que fazer aqui dentro, gente? Eu sou católica, o outro é Umbanda. Tá, sim, senhor. Eu estou só respondendo. O senhor me dá o direito de respeitar. Por favor, senhores. Por favor, senhores, por favor. E o senhor... Senhores, Tiago, por favor. Pastor, por favor. E o senhor respeita a minha resposta, por favor. Por favor. Eu estou dando a minha. Por favor, senhores, eu estou dando a minha. Por favor. Se o senhor puder respeitar a minha opinião. Calma, porque essa discussão... As nossas doutrinas religiosas, elas têm que ser citadas dentro dos nossos templos, das nossas igrejas. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem seu terreiro, sua esquina, seu templo, e não é lá que nós devemos discutir isso, não. É lá na Secretaria de Educação. E na Secretaria de Educação, nós temos sim, pastor, que se preocupar com nossas crianças, mas é lá em casa. É o que eu estou ensinando para minha filha? Eu estou ensinando ela a ser uma criança melhor para esse futuro, ou eu estou ensinando a ela que ela deve odiar o coleguinha dela, porque ele é um pouquinho, muito sensível, ele é um pouquinho afeminado. Eu estou ensinando ela porque o menino é gordinho, ele é negro. É isso que o senhor está ensinando para a filha do senhor? Pois bem, ela será a primeira a sofrer bullying na escola. Porque ela vai discriminar as crianças e vai ser discriminada. Eu tenho um grupo no Facebook chamado Diversidade Religiosa. Lá eu tenho muitas denominações, pastores, padres, pessoas de religiões de matriz africana, e esse debate é contínuo lá dentro. A diversidade sexual, ela não tem que ser discutida na igreja. A igreja, ela pode ser contra. Ninguém aqui falou que a igreja não pode ser contra. A igreja só não tem que interferir no papel do Estado. Essa casa de leis aqui não foi feita para pegar a Bíblia na hora de aprovar uma lei. A lei é para beneficiar a população. Aquilo ali está errado, eu sou católica. Aquilo ali está errado. Ou se tem todas as religiões aqui representadas, ou se não se tem nenhuma. Porque quem está aqui é eleito por nós. Por mim, católica, por ele que é evangélico, por ele que é umbanda, por todo mundo. Ele pedir voto, ninguém pergunta, você é umbandista? Eu não quero seu voto. É ruim, hein? É ruim. Então, na hora de vir votar aqui, vai lembrar, eu sou evangélico. A Bíblia diz que não pode ser homossexualismo, Falou até errado, Não existe a palavra homossexualismo, pastor. Tudo que é ligado à sexualidade, o final é ad.
Heterossexualidade, heterossexualidade. Pastor, a fala agora é da Ana Regina Bourguignon, por favor. Heterossexualidade, Pastor, bissexualidade, homossexualidade. Isso não é doutrina não, pastor, isso é dicionário português. O senhor me desculpa. Vamos lá, Ana. Vamos encerrar. Tá, já deu meus 3 minutos? Eu gostaria de agradecer. Vamos encerrar. E gostaria de dizer... nós teremos uma audiência pública, dia 14 de julho, na Assembleia Legislativa, para falar exatamente sobre isso. Diversidade religiosa por um Estado laico. O político ele não pode vir aqui e defender a doutrina da sua igreja. Lembre-se, o que a sua igreja defende não é lei. Não é porque você acha que aquilo é o certo, que aquilo te dá o direito de querer transformar isso em lei, não. Você está aqui para representar a sociedade. Obrigado. Obrigado, Ana Regina Bourguignon. Tiago, por favor, 3 minutos, se for possível. Acho meio difícil, hein? Mas vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Quando a gente começou a conversar aqui, eu até pensei em falar do meu lugar sentado lá, mas depois de ter que ouvir Davi Ismael, hétero branco, classe média, professando de uma fé hegemônica, falando daqui de cima, do lugar de poder, eu acho que eu, preto, gay, professante de uma religião não hegemônica, tenho todo o direito de ocupar esse espaço de poder. E aí, obrigado. E aí, eu sou jornalista, Davi Ismael, mas poucas pessoas sabem que eu também sou professor. Inclusive, eu estou no Rio de Janeiro fazendo mestrado em educação, porque eu acredito que só minha formação de professor não deu conta de cumprir uma série de etapas. Eu estou justamente estudando, uma das questões do meu mestrado é estudar gênero e sexualidade. Porque para quem vive na escola, diferente do senhor, que usou Vinícius Simões de bode expiatório para falar do espaço escola e das demandas da escola, o senhor não está sabendo de nada. E aí, você foi tão desonesto intelectualmente falando, que você puxa o Vinícius Simões para falar do espaço de educador, mas você desconsiderou que o SINDIUPES, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Espírito Santo, eles têm um coletivo de diversidade sexual. A CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, também faz o mesmo discurso. E aí eu começo a perceber que na sua fala você usa 9 vezes a palavra equivocado, porque aí a assessoria de imprensa vai me lembrar fazer análise de discurso, e você usa 3 vezes a palavra autoritária. E eu vou dizer para você que a postura do vereador Luiz Emanuel não foi autoritária, não, foi democrática. Sabe por quê? Ele procurou o jornal para fazer debate público, o que o senhor não fez. A sua postura foi autoritária. E aí, depois quando você vem falar bem assim de que você não vê necessidade de trabalhar a cartilha com os professores, eu me lembro de novo que você é hétero, branco e classe média. E misógino e machista por outros espaços dessa Câmara. E aí, para concluir, porque eu ainda estou falando, eu quero aproveitar que você gosta muito de trabalhar com notebook, enquanto as pessoas estão falando, você está pesquisando sua próxima fala, anota aí umas hashtags para você pesquisar, que é políticas afirmativas, políticas focais, políticas universais, você pode procurar aí, e você pode procura saber mais sobre o SINDIUPES, que eu acho que você não deve conhecer, sobre o CNTE, E uma outra pergunta, a gente está falando desse espaço da escola o tempo todo, e aí quando a gente entende política como uma política transversal, 3 minutinhos. E aí eu posso falar com muita qualificação, porque eu sou gestor de políticas públicas de gênero e raça, e trabalhei na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos de Vitória, eu queria saber cadê a Censide nesse processo. Eu queria saber cadê a Censide nesse processo, porque durante os 8 anos do governo petista nessa capital, o que a gente mais cortou do debate para fazer política transversal. Porque a gente entende que essa discussão tem que acontecer em todos os lugares. E você se embola tanto na sua fala, Davi Ismael, que você, várias vezes você sabe que essa cartilha ela é de formação de professores e você leva para a sala de aula. E aí você fala bem assim, que pode estimular a sexualidade. Nós, em médias, vamos para a sala de aula com 23 anos. O senhor acredita que com 23 anos uma pessoa não definiu a sexualidade ainda? Que essa cartilha pode fazer a pessoa definir a sexualidade? Está falando de professor. A cartilha é para professor. Formação de professores. Ou o senhor se informa para fazer um discurso com qualidade, ou você não me faz. Porque da forma que o senhor a faz, é a forma de desonestidade intelectual. E eu não vou permitir que a minha cidade tenha esse tipo de pessoa no poder. Você vai apoiar muito o movimento não vai te dar 1 minuto de sossego, porque você é nosso inimigo de primeira hora.
Luiz Emanuel, muito obrigado pelo espaço. Eu vou só furar um pouquinho a fila, que o vereador Sérgio tem que sair. O vereador Sérgio vai fazer sua manifestação e vai se retirar. Eu queria só registrar que, conforme foi dito aqui no plenário pelo Toninho, realmente nosso partido ele tem um dos seus segmentos, que é o segmento LGBT, que preconiza a discussão e a preservação da diversidade sexual. Isso é muito bem, isso é tópico partidário, e nós prezamos muito por isso. E nós fizemos um acordo que todos os assuntos referentes a essa natureza fossem previamente discutidos no partido, como o Toninho colocou, e a gente vai tentar buscar retomar essas discussões internamente para evitar algumas divergências partidárias, como está acontecendo aqui. Mas gostaria de destacar também que a gente está aqui representando o povo. Nós somos vereadores eleitos pelo povo. Então, nós representamos a vontade da maioria, independente se uma minoria vai ficar contente ou não, mas nós estamos aqui para exercer o poder em favor do povo. Então, dessa linha, vocês contem sempre conosco nessa direção, de que nós estaremos sempre promovendo um debate. Eu gosto muito dessa proposta do vereador Luiz Emanuel, de trazer, faço isso constantemente, de trazer o debate para que a gente possa ouvir as várias vertentes do debate, para que a gente possa se posicionar. Então, vereador, parabéns a todos que compõem a mesa, e a minha fala vai muito em sintonia com a professora Denise. Nós não estamos aqui para colocar uma vontade pessoal nossa, e sim uma vontade de uma maioria que é decidida como um todo, tá certo? Eu peço desculpas que eu já tinha falado com o vereador Luiz Emanuel, eu estou na qualidade de suplente aqui assumindo a vaga, mas eu tenho um compromisso já pré-agendado às 3 horas, eu achei que fosse terminar a tempo, mas vou ter que sair, mas contem comigo nesse debate sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Sérgio. Professora Ilka, cadê a Ilka? Ilka, estava aqui agora. Já está aqui. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Obrigada ao vereador Luiz Emanuel pelo convite, até feito dentro do elevador. E naquele dia mesmo, na quinta-feira, vereador, nós tivemos, enquanto assessoria do vereador Marcelão, nós tivemos uma audiência com a secretária de Educação de Vitória, a professora Adriana, e o CONERES, que é o Conselho de Ensino Religioso do Estado do Espírito Santo. E nós fomos tratar da questão do ensino religioso, né, que foi uma solicitação do CONERES, e no final da reunião, eu, imbuída da sua fala daquele dia, dentro do elevador, eu perguntei à secretária o que de fato estava acontecendo com a questão da cartilha. A secretária colocou que, inclusive, falou e explanou muito bem sobre o conteúdo positivo da cartilha para a formação dos professores e professoras, e colocou que só teria um probleminha, que foi, inclusive, o vereador Davi Ismael, que tinha questionado, sobre a questão da religião. E ela ainda colocou, o vereador em questão só citou a questão da religião. Ali dentro, a secretária tentou explicar para os demais do CONERES, e aí, pastor, havia ali também representação dos evangélicos, porque o CONERES tem representação dos evangélicos. E as pessoas ficaram meio preocupadas com a situação. E a secretária, gentilmente, nos deu para cada um e cada uma um exemplar da cartilha. Eu, como boa professora que sou, fui para casa fazer meu dever de casa, estudar a cartilha. Ao estudar a cartilha, eu vi que, para além do pensar a questão religiosa, a posição do vereador tinha uma questão muito mais séria do que somente pensar a questão religiosa. Até por acompanhar os trabalhos enquanto assessora
do vereador Marcelão, o quanto foi difícil nós colocarmos nessa casa o Dia Municipal contra a Homofobia, que foi um projeto de lei do vereador Marcelão. Nós sabemos e como nós apanhamos aqui dentro para que fosse dado esse direito. Mas ganhamos. Então, eu só quero falar o seguinte, eu acho que a igreja ela tem que estar representada com participação. E aí não vale a pena vir aqui gritar que a participação não está acontecendo, mas se eu nego a participação, o local de participar é aqui. Essa casa de leis ela tem que ter a participação de todo mundo. Então, é necessário ir aí para o Conselho Municipal de Educação, que é algo que eu tenho maior respeito, porque é um trabalho voluntário e muito sério. Lá ninguém recebe para estar nas sessões, e a gente sabe o quanto a gente tem que estudar leis, o quanto a gente tem que trabalhar em prol da educação. É um trabalho grandioso, mas não é reconhecido. E desrespeitado, que nós temos que fazer valer aquilo de precioso que é. Esse conteúdo está excelente. Nossa formação de professores e professores não pode negar isso. E aí não é por qualquer coisa que a gente vai abrir mão de um documento tão profundo como esse, porque alguns estão insatisfeitos. Obrigada. Obrigado, Ilka. Próximo, Ralph. Ralph, depois você. É Ilka, Ralph, você. Boa tarde, gente, meu nome é Ralph Rick. Ralph, só um minutinho, por favor. Nós estamos a 20, eu preciso um pouquinho antes, estamos a 20 minutos, 25 minutos aí do final da sessão. Então, preciso ser rigoroso com esse tempo. Nos ajude, por favor. Certo. Meu nome é Ralph Rick, eu sou pedagogo. Eu não estou aqui na qualidade de funcionário da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, que eu sou. Estou apenas como observador da Secretaria, mas estou aqui na qualidade de militante do Grupo Cores, Consciência, Orgulho e Respeito do Espírito Santo. Eu gostaria, se eu tivesse mais do que 3 minutos, de discorrer sobre o conceito de fé e conhecimento, qual é o campo da fé e qual é o campo do conhecimento, segundo, por exemplo, o teólogo Paul Ricoeur, mas não vou poder fazer isso aqui, que não temos tempo para isso. Infelizmente, Ralph. De qualquer modo, a fé é um direito pessoal. Eu tenho o direito de tomar minhas posições pessoais sobre assuntos pessoais, até da minha família, com limites, porque eu não sou dono dos meus filhos, até da minha família com os limites, eu tenho o direito de tomar com base na fé, com base na crença. Os assuntos coletivos da humanidade, nós já sabemos desde o final da Idade Média, que nós desenvolvemos, a humanidade vem desenvolvendo uma ferramenta de consenso entre ela, o conhecimento científico, que é sempre provisório, mas ainda assim ele é construído por consenso entre os humanos. E nós só podemos tratar dos nossos assuntos coletivos com base nisso, com base no conhecimento humano construído de consenso, porque ninguém pode impor ao outro a sua fé, mas o conhecimento é de consenso, sim. E aqui está havendo uma grande confusão nesse sentido, né? Então, eu gostaria de pedir que as pessoas que se dirigissem a trabalhar sobre esse assunto, antes de mais nada, buscassem conhecimento, porque daqui a pouco nós vamos estar sendo questionados por ensinar na escola que a Terra gira ao redor do Sol. Porque esse foi um fato que a igreja impediu, tentou impedir, botou gente na fogueira por ensinar isso. E hoje nós estamos numa situação objetivamente igual. Existe uma má interpretação de umas frases do ECA que fala que a adolescência é um período de formação psíquica. Isso não significa que é um período de formação de orientação sexual, porque toda a polêmica que existe na ciência sobre orientação sexual é se ela é totalmente inata ou se ainda sofre alguma influência até os 3 anos de idade. A partir dos 3 anos de idade é consenso que a orientação sexual, homossexual, heterossexual, bissexual não muda mais para a vida toda, apenas aflora mais à frente, né? Então isso é conhecimento, não se pode tentar falar disso. O outro nobre vereador também foi chamado a tratar desse assunto, ele dizia que estava ainda aprendendo os conceitos sobre o tema. Como ele pode ter já atuado sobre um tema que ele ainda admite que está aprendendo os conceitos? Senhores,
A fé é opção, crença é opção, orientação sexual não é opção, é natureza. Não podemos tratar o respeito a uma opção, né? Inclusive aqui, outro detalhe contra o conhecimento, foi lançado aqui mão amplamente de um livro chamado The Agenda, traduzido e publicado em português como A Estratégia, que é a maior fraude desde os protocolos dos sábios de Sião. É uma vergonha que pessoas que se dizem religiosas, que dizem servir a Deus e a verdade, se permitam fazer uma falsificação tão brutal de conhecimentos, de dados, de começo a fim, e tem gente acreditando de boa fé, mas é uma das maiores e mais vergonhosas fraudes. Os senhores deviam se envergonhar de falar em nome de Deus quando citam uma fraude desse tipo, né? É absolutamente escandaloso. Agora, que pessoas aqui no Brasil estão sendo, quantas pessoas estão morrendo, sendo por bullying, se suicidando por bullying em função de serem evangélicas? Né? Pode existir um ou outro caso de discriminação, mas os senhores não têm a menor ideia do que é a discriminação, o sofrimento de uma criança gay dentro da escola. Os senhores não têm a menor ideia do que é esse sofrimento e por que o índice de suicídio de jovens gays é 3 vezes mais alto que o índice da mesma idade de jovens héteros. Isso tudo são dados concretos que eu estou lhe dando, e os senhores querem negar com base no quê? Em blá blá blá, em hocus pocus, né? Temos que nos basear em conhecimento. Finalizando, eu quero dizer uma coisa só. Eu defendo minha família. Eu defendo a minha neta, que quando chegou, a minha filha, de 20 e poucos anos, falou para a minha neta de 8 anos que existiam pessoas que consideravam inaceitável que o avô dela morasse com seu companheiro, na mesma casa onde vivia em plena harmonia com a minha neta, os pais dela e o meu companheiro, com o maior amor, com a maior família mais saudável que poderiam imaginar, e a minha neta não pôde acreditar como é que pode existir alguém, aos 8 anos, que acha que isso é errado. Isso é família, senhores. Vereador Vinícius Simões, nós vamos encerrando, hein? Bom, em primeiro lugar, Toninho, eu tive contato com a Fátima Buré, era do Conselho de Pais do São Vicente de Paula. Ela acaba de me informar que os professores receberam a cartilha. Sim. Ok, estou te passando a informação. Ok. Segundo lugar, Ralph, eu ouvi sua fala atentamente, e o senhor disse que a partir dos 3 anos, a orientação sexual já está definida. Isso é mais um dogma. É mais um dogma, aí o senhor repete os dogmas que o senhor disse que a igreja tanto tem. As coisas não são imutáveis, elas são mutáveis. Eu sei, mas eu não posso ser excluído do debate por não ter o conhecimento que o senhor tem. Não, eu preciso garantir minha fala, senhor. Por favor. Eu ouvi o senhor atentamente. Outra coisa, não se combate intolerância com intolerância. Não se combate intolerância com intolerância. Vamos lá, Vinícius, você tem 2 minutos para falar. Não se combate intolerância, se combate intolerância com amor. E com respeito. Eu ouvi falas aqui que eu fiquei assustado com falas de acusações de ambas as partes. Ambas as partes. Nós vamos avançar no debate com amor e com respeito. E não apontando dedos uns para os outros. Outra coisa, o Estado é laico. O Estado é laico. Essa cartilha também precisa ser laica, porque aqui estão expondo igrejas aqui nessa cartilha. Está expondo, sim, eu vou ler. Tem uma coordenadora evangélica. Eu fiz um evento de diversidade sexual e ela me proibiu qualquer cartaz no mural. Eu podia falar na sala, mas se colocasse mural, obrigaria quem não está interessado a ler esse assunto. É um depoimento de uma pessoa que está sendo coagida por uma evangélica. Está sendo exposto aqui uma denominação evangélica. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Esse é o caminho da guerra. Esse é o caminho da guerra.
Se os professores têm que ser formados para lidar com situações que haverão de haver, que ocorrerão, ok. Mas não expondo as pessoas, nem denominação religiosa. Nós estamos errando, nós não podemos errar neste ponto. E é este ponto é que eu me apego para dizer que eu não concordo com essa parte aqui de exibir e expor e dizer que aqui está sendo claro que é a igreja que está sendo preconceituosa, é a igreja que impede um avanço. Eu acho que nós temos que deslaicizar, inclusive, também esse material. Muito bem, vereador Vinícius Simões. Maísa. Senhores, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui não tem eles e nós. Aqui tem todos nós. Por favor. Por favor, Maísa. Bom, por favor. Maísa, boa tarde. Eu não estou aqui como entidade, eu não estou aqui como grupo, eu estou aqui como aluna, primeiramente. Porque eu sou acadêmica, saí do ensino médio tem 2 anos e eu sou lésbica, assumidamente lésbica. E o que eu queria falar aqui, em primeiro lugar, que muito me surpreendeu, que os senhores que leram a cartilha não puderam observar que a cartilha faz menção a Foucault. Então, uma pessoa de 8 a 9 anos, como foi citado, não iria compreender Foucault e nem história da sexualidade. Para começar, isso está nas primeiras páginas, está na 4ª página. Então, isso já fica claro. É um material didático? É um material didático, mas de qualidade, para um professor, não para um aluno. A minha segunda pontuação é que eu, como aluna, por falta de conhecimento mesmo, por falta de absorver de um material de qualidade desse, eu sofri coisas no meu ensino fundamental e médio que ninguém aqui sabe, só os homossexuais como eu. Ninguém aqui viveu. Chuva de cuspe, eu tive que mudar de escola, tive que ir para Vila Velha, porque o que eu vivi aqui, poucos sabem. Por favor, senhor, contenha-se. Por favor, senhora. Vamos garantir a fala dela, por favor. Vamos garantir a fala, pastor. Pastores. Espera um pouquinho, senhora, por favor. O presidente da sessão sou eu, por favor. Obrigada. Então tome o condição dos trabalhos, por favor, Vinícius. Afinal, você quer o quê, vereador? Bom, quer continuar a sessão ou quer terminar agora? Eu queria defender a cartilha de qualidade, eu li, eu reli, eu indico para os meus alunos, atualmente eu sou acadêmica de psicologia, dentro da minha sala nós já fizemos um trabalho com base nisso, porque é fundamental que os professores e que os alunos também, eu acredito que do meu curso, tenham necessidade de ler, de se estudar sobre isso, porque é a realidade de, não vou falar de nós somos minorias, mas além de minorias, nós somos um grupo minorizado, mas eu acredito que nós temos potencial para ser muito grande. E eu querendo pegar a fala do Vinícius, sem intolerância, a gente se combate com amor. Eu convido os senhores a conhecer minha casa, minha companheira, e conhecer o que é um amor natural. Obrigada. Estarei lá. Obrigada, Maísa. Ângela, por último, vereador Davi Ismael. Todos por 3 minutos, por favor. Nós estamos terminando nosso tempo. Marca uma agenda, por favor. Não tem mais. Infelizmente, a Ângela, Davi Ismael, a gente vai ter que encerrar. Por favor, a gente pode subir, por favor. Senhores, nós temos sessão a partir das 15h30, a gente não tem tempo, até porque é uma sessão extraordinária para compensar de amanhã, já tinha explicado isso no início da sessão. Sinto muito, tem muita coisa que a gente poderia ouvir de todas as partes aqui, mas nós vamos ter que deixar. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ângela, eu sou professora, sou mestre em educação e aqui estou hoje enquanto representante da Secretaria de Educação, pois faço parte do Conselho Municipal de Educação de Vitória. Por um lado, eu fico feliz, entre aspas, de estar no meio de uma discussão acirrada, mas eu vejo que a cartilha, nesse ponto, ela está chegando a seu objetivo, porque foi uma cartilha criada para mover reflexões acerca de conceitos que não são ditos, que não são discutidos e muitas vezes são velados, tanto por nós, professores, quanto por família, quanto por estudantes, por falta de conhecimento que alguém aqui já pôs com muita clareza. Porque quando a gente estuda e percebe que o conhecimento ele não é só religioso, ele não é só científico, ele não é só filosófico e não é só de senso comum, então percebe-se que cada qual precisa ter fundamento, nossas falas têm que ter fundamento, porque o que é sexo? O que é gênero? O que é sexualidade? O que é identidade?
Nós precisamos ter isso com clareza para que possamos educar. E a Secretaria de Educação busca, como ponto de reflexão, essa educação, onde se clareia, onde se permeia a discussão. Porque a escola, ela tem a função de discutir tudo que a sociedade aponta. E dentro da escola, nós temos diversos elementos que representam essa sociedade. E nós não podemos negar, nós não podemos fugir a esse compromisso de discutir coletivamente o que é e o que somos, né? Porque ninguém merece ser desqualificado por nada. E aí eu afirmo também, independente de minha fé, de minha convicção, de minha opinião, eu tenho que respeitar o outro ou outra. Eu não tenho que tolerá-lo, eu tenho que respeitá-lo. Né? E aqui na cartilha fala algo assim, que foi dito várias questões acerca da religião, aí coloca, se não entendermos verdadeiramente que a religião é uma escolha e não uma imposição, não vamos nunca conseguir estabelecer uma relação de respeito com o outro. Então, a cartilha coloca isso bem claro, que é para servir de uma reflexão muito grande, que a gente tem que entender que a religião ela é uma escolha, e sendo uma escolha, eu tenho que entender que ela é minha escolha, e dessa forma respeitar o outro, sem jogar para ele a minha perspectiva sobre ele. Ele está no mundo, ele é, e precisa ser respeitado enquanto pessoa humana. Muito obrigado, professora Ângela. Vereador Davi Ismael, 3 minutos para a gente poder encerrar de verdade aqui. 3 minutos, por favor. Bom, preciso só dar as minhas considerações finais, agradecer a proposta original, deixando claro que se desvirtuou muito da proposta original esse espaço de dialogarmos, dizer que os temas tratados de forma radical, seja nesse ambiente, ou seja, no espaço do meu partido, PSB, eu quero ver, o Toninho, a sua presença na próxima, na reunião agora, sessão extraordinária, para ver o vereador Serjão, a quem eu já solicitei a intermediação com o segmento LGBT por diversas vezes, obedecendo aquilo que Vossa Excelência me pediu. Eu quero ver ele, mas ele não pode estar aqui. E as coisas são abordadas de forma radical. O pastor tem oportunidade de fala, que concordo, e é ridicularizado, vaiado, porque não se sabe ouvir. Não se sabe ouvir. E vejo que o vereador Luiz Emanuel, na defesa, por exemplo, ele mencionou do nome social, teremos agora a oportunidade na sessão apreciarmos o veto. E eu quero ver o debate, quero convidá-los para permanecer, para que vocês possam ocupar as galerias, para vocês verem o debate que muitas vezes as pessoas têm e como ele é desqualificado na defesa daquilo que ele se busca. Um debate desqualificado, muitas vezes, por parte do vereador Luiz Emanuel. Mais 1 minuto, vereador Davi Ismael. Mas quero crer, fui questionado acerca da matéria de ser uma cartilha entregue aos professores, para ser abordado com os alunos, se é pela via direta ou pela via indireta, que eu sei que é pela via indireta, isso vai se enxergar aos alunos, atuei de forma preventiva e de forma pública. Quando se pede o respeito ao COMEV, que é um conselho consultivo, o mesmo respeito peço ao Poder Legislativo Municipal de Vitória. Por favor, Toninho, por favor. Eu passei pelo rito das eleições para chegar aqui e defender as posições. Estou tendo a oportunidade de falar. E não atuei de forma subterrânea, Tiago. Fiz protocolado o ofício da forma que penso. Legitimamente. Na forma legítima
que um vereador tem regimental, de protocolar um papel com a sua autonomia. Somos o Poder Legislativo Municipal de Vitória. E assim seremos. Conselho consultivo. A diferença grande. Toninho. Aí se alegam, aí querem se alegar. Por favor, Toninho, por favor. Por favor, Toninho. Por favor, Toninho. Aí querem se anegar. Taxar. Eu represento a população de Vitória. Eu acredito que da forma que expus está o interesse público. Senhores, Ana, por favor. É assim que penso. Davi, por favor, Davi, por favor. Vamos encerrar. Vamos representar. Eu só quero repudiar a fala do Tiago de achar que pelo fato... Por favor, Tiago, por favor, senhor. Nós precisamos garantir a fala do vereador. Branco, classe média e machista. Por favor, Tiago. O presidente é incapaz de garantir a fala. Então, senhor presidente. Desculpa, vereador Davi Ismael. Vossa Excelência merece minhas desculpas. A Vossa Excelência tem se comportado de maneira tão rigorosa aqui. E eu queria lhe pedir desculpa mais uma vez. 3 vezes, para ver se o senhor aceita. O vereador Davi Ismael, que é um colega que eu tenho prezo muito a relação com ele, a amizade nossa, se eu não estiver enganado até esse momento, ela tem sido colocada acima das nossas diferenças políticas, e elas são só políticas. Ele é tão pai de família quanto eu sou, ele é tão responsável com a família dele quanto eu sou, ele é tão cidadão quanto eu sou, e é tão vereador quanto eu sou. Aliás, nós quase vemos um vereador com a mesma votação. Praticamente igual. Nossa diferença aqui, vereador Davi Ismael, eu já lhe disse algumas vezes, vou repetir para terminar essa reunião da Comissão de Educação, é que Vossa Excelência confunde conceito de liberdade, eu não. O caminho mais curto para o Deus que Vossa Excelência professa, que é o mesmo que eu professo, é a liberdade, vereador. É a liberdade. Não fique tolhendo a liberdade das pessoas, muito menos tentando restringir essa liberdade. O que está aqui, eu quero dizer para Vossa Excelência, para todos vocês que estão aqui, eu sou um modesto professor de matemática que me aventurei na política e a educação me colocou aqui. Não fui eleito pelo movimento LGBT, tampouco pelos professores. Talvez por um movimento que reunisse pessoas que encontraram em mim alguém para poder representar o que eu faço aqui hoje. Sou religioso, creio em Deus, tenho filhos, tenho esposa, sou casado há 25 anos, estou com a mesma mulher desde os 17 anos de idade e não sou polígamo. Não sou. Não vivo pelas farras da vida, eu tenho conceitos imutáveis em mim e referências que eu preciso trabalhar. Vereador, por favor. Estamos encerrando a reunião da Comissão do... Não tem pela ordem aqui. Por favor, vereador. Então só me dá um minuto. Vereador, por favor. Vereador, mas não está na hora. Eu estou acabando de falar, Vossa Excelência está me interrompendo no final. Então, essa coisa de valores familiares, isso não está em discussão. O que está em discussão aqui, eu tenho dito para a imprensa desde o começo desse debate, não é religião, senhores. Nós estamos discutindo educação, por favor. Nós estamos discutindo e debatendo educação na Câmara de Vitória. Não dá para confundir isso, por favor. Esse não é um tema para as religiões, esse é um tema para professores, para vereadores, para que o debate seja feito aqui dentro, incluindo a todos aqueles que se sentem representados ou não nesse debate, inclusive os que professam fé religiosa, quaisquer que sejam suas denominações. Mas não é essa a questão, nós não podemos conflitar isso. Eu disse aqui, vou repetir, o vereador Davi Ismael disse que fiquem para vocês assistir daqui a pouco o debate desqualificado que eu faço. É fácil, vereador Davi Ismael, as pessoas têm acompanhado pela internet, está aqui no painel de um computador, as sessões estão todas gravadas. Eu não tenho Vossa Excelência está se fazendo da vereador, função de presidente da Comissão de Educação para atingir o vereador. Vamos continuar na próxima sessão. Eu não tenho a presunção. 2 minutinhos, Manuel, dar a saudação, 2 minutinhos. Vereador, encerre o momento enquanto Comissão de Educação. Eu estou conduzindo a reunião da Comissão de Educação. Vossa Excelência não faz parte. E Vossa Excelência já tinha me perguntado e disse que nós temos no final. Por favor, o que nós temos para terminar de dizer a vocês é o seguinte, não há votação aqui, ninguém votou nada, isso aqui foi um espaço aberto pela Comissão de Educação, que entendi, por conta dos estímulos que recebi, que era um debate que poderia ter sido feito antes de chegar a esse ponto. Na verdade, o vereador Davi Ismael e o próprio vereador Vinícius Simões, que também fez um requerimento, uma indicação ao Poder Executivo para recolher as cartilhas. Os 2 vereadores fizeram, a meu juízo, cometeram um erro. Não é um equívoco, não é um erro, professo, é um equívoco. Não reconhecer uma instância política dentro da Câmara com autoridade para poder, inclusive, intermediar essa relação com o Comev. Porque, vereador Davi Ismael, não se esqueça, nós votamos e aprovamos aqui que essa Câmara terá representante no Comev com assento, para evitar esse tipo de constrangimento.
E era uma discussão que o próprio Comeve tem resistência lá dentro. Não queria um vereador da Câmara, até porque isso não é um órgão do Poder Legislativo, do Poder Executivo. E nós tivemos que furar um bloqueio para poder garantir que essas discussões do Comeve elas aconteçam com a participação da Câmara, para que isso aqui não vire uma celeuma, um debate excludente. Não é isso? Então, queria encerrar essa reunião da Comissão de Educação, agradecer a todos os presentes, parabenizá-los pelo debate e vamos continuar. A proposta de fazer audiência pública está de pé, nós vamos fazer. Muito obrigado. Obrigado, Ana.